E aí, galera, participação especial hoje, a Liz, atleta wellness, certo? Conheci ela na seletiva da FTW. E aí, Liz, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tô bem, graças a Deus. Liz, eu achei muito bacana a sua história, te convidei porque eu quero que você compartilhe com o pessoal, né? Como que você iniciou no esporte, o que te motivou a estar, né, competindo. Você me falou, mas eu quero que a galera agora conheça a sua história aí. Vamos Beleza? lá. Manda bala. Vamos começar lá do início, né? Há 20 anos atrás, eu fiz cirurgia bariátrica. Eu tinha obesidade mórbida, tenho um histórico de comorbidades na família, problemas metabólicos, enfim. E eu tive que fazer a cirurgia bariátrica por falta de opção. Por conta do excesso de peso, eu tinha 150 quilos e eu precisei fazer essa cirurgia, ou eu faria cirurgia de coluna, né, que sempre dá problema depois. Eu optei por fazer a cirurgia bariátrica. Fiz a cirurgia e, ao contrário do que todo mundo pensa, eu vou operar, vou emagrecer, vai acontecer um milagre na minha vida e tá tudo certo. Não. A cirurgia é só a chavinha que abre a porta. Você vai ter que aprender a abrir e fechar aquela casinha lá todas as vezes que for necessário. Vai ter que aprender a comer. Então aí começou a minha saga, né? Rumo à vida saudável. Até porque assim, eu fui obesa na infância, eu comia errado, a minha mãe fazia aquela comida que brilhava de gordura, fazia comida com banha, enfim. Ela achava bonito, para ela o gordinho era saudável. Então eu era aluna que tinha zero mobilidade na aula de educação física, que fugia das aulas de Você educação sempre foi física por gordinho, vergonha, então. sempre fui. Eu tinha vergonha, eu era a pior aluna de educação física, as pessoas tiravam sarro de mim, e isso sempre me doeu muito, né? Mas a partir do momento que eu me aceitava, mesmo obesa, e aí eu tentei fazer dieta disso, dieta daquilo, fiz vigilantes do peso, tomei fórmula. Tomar fórmula para mim foi a pior parte, porque eu perdi 40 quilos com a fórmula, E a massa muscular? foi tudo embora. E aí, só que assim, era só a fórmula. Eu tomava a fórmula, fazia uma refeição por dia e emagrecia. Zero treino. Zero treino. Eu tinha 2 filhos na época, o meu mais novo tinha meses. Então eu acabei tendo um rebote de peso. Eu tinha 120 quilos quando eu fiz o uso da fórmula, parei lá em 80, que é o meu peso hoje, né? 120, você foi para 80 quilos, só Com tomando a fórmula. Entendi. Só que aí quando eu parei a fórmula, eu parei nos 150 quilos, só que ali eu comecei a ter problemas de coluna, eu cheguei a ficar sem andar por conta de uma hernia de disco. E aí o médico falou, ou você opera a coluna ou você opera para emagrecer. Ele falou, eu particularmente, eu operaria para emagrecer porque você vai ganhar qualidade de vida. Se você fizer a cirurgia e continuar obesa, não vai resolver nada. E eu tinha dificuldade. Por quê? Porque eu não tinha dentro da minha casa a cultura do comer saudável, do treinar, não. Na minha família, a academia é para quem tem dinheiro. A academia é para quem tem tempo. O pobre tem que trabalhar e cuidar da família e só. Né? Então, eu fui criada nesse estereótipo. Não, eu tô gordo, eu tô saudável, eu tô bem. Não, eu tenho que me resolver assim. Né? Eu não romantizo. Tá? Eu super aceito as pessoas que têm excesso de peso, eu ajudo, eu tento lá da minha forma sempre motivar, mas eu não romantizo a obesidade, tá? Eu não acho bonito, não é saudável, né? Ela faz muito mal. Hoje, tá, não, mas eu tenho 19 anos, só com 150 quilos. Mas e aí? Como que você vai envelhecer depois disso? Como que seu coração, seu fígado, seu pulmão, seus órgãos vão estar quando você tiver 50, 60, 70 anos? Eu vou fazer 43 anos. Se eu fizer um exame hoje, a minha idade metabólica é de 28 anos, apesar de todos os problemas que eu tenho. E aí eu fiz a cirurgia, comecei a reeducação alimentar e o meu médico falou, A sua quando cirurgia você... bariátrica tem aquela, é aquela A que minha liga. eu Qual que fiz você o fez? último ano da FOB Capella, que é aquela que faz a redução, faz a anastomose, né, que é o Certo. estreitamento em forma de ampulheta do estômago. Isso. E o desvio de intestino. Só que o meu desvio não é dos menores, é aquele desvio antigo ainda, bem grande e tal. E eu fiz ela, acho que coisa de um ano e pouco depois, eles tiraram, né, essa
ampulheta, não tinha mais, era só a redução e o desvio de intestino ficou bem melhor. Aí fizeram outras técnicas, né? O sleeve, que é em forma de manga, que não tem reduz só uma parte do estômago e não tem o desvio. Enfim, e mesmo com o desvio, você não está livre de reengorda, tá? Você não está livre do reganho de peso, porque o seu corpo se adapta, o seu metabolismo ele se refaz, né? E aí o meu médico falou, com 10 dias a minha cirurgia foi aberta, eu não pude fazer a via vídeo, porque eu tinha um volume de gordura muito grande no abdômen. Então existia um risco, né? Porém eu me livrei de muitos problemas, fazendo tudo certo, eu me livrei de muitos problemas que a maioria que faz bariátrica tem. 10 dias depois eu estava fazendo caminhada, com dreno na barriga, cinta e fazendo caminhada. Na época eu morava em Governador Valadares, Minas Gerais. Então lá a gente tinha uma ilha chamada Ilha dos Araújos. E ela tem 10 quilômetros de calçada. Era todos os dias. Passei no médico no retorno, com 20 dias, vai começar a fazer, era 20 minutos, vai começar a fazer 1 hora. Então eu dava 2 voltas naquela ilha. Agora você vai começar a trotar. 1 mês eu estava trotando. Sem dreno, de cinta, e vamos trotar. E vamos embora. Como foi a sua perca de peso depois da bariátrica? Foi rápida, foi bem brusca, foi devagar? Com 2 meses eu já tinha perdido 37 quilos. Só que não foi fácil, né? Porque antes de você operar, fazer aqui o físico, você tem que comprar a ideia aqui. Porque no início você come muito pouco. Primeira semana são aqueles copinhos de café com água de legumes, água de carne peneirado 2, 3 vezes passado no filtro Melita. O psicológico fica como? 0. Não pode tomar líquido escuro, não pode tomar líquido isso, não pode tomar ácido. Para você ter uma ideia, eu tomei nojo de manga, porque o único suco que eu conseguia tomar era de manga. Não come mais a... Hoje eu já voltei, né? Mas não dava. Gelatina, eu comi gelatina no pré-contest porque a fome era grande. Senão eu não comia, porque eu peguei nojo de gelatina. Então, assim, é 1 semana você tomando água, depois você vai tomar uma sopa que você precisa bater no liquidificador, passar na peneira para ela ficar, e depois você vai aumentando gradativamente a espessura, enfim, a textura da comida até você chegar no sólido, né? E aí você tem que entender que você não pode somar vários carboidratos juntos, que a sua base é carboidrato, proteína, legume, verdura, a fruta, tem que ser tudo balanceadinho. E eu fui, né, sempre acompanhando com nutricionista, tudo certinho, e com 3 meses e meio depois da bariátrica eu já estava treinando, né? Legal. E quando eu comecei, eu vi uma mudança assim bem drástica no meu corpo. A academia era pequena, academia de bairro. Na época que eu treinei, não tinha o profissional de educação física quando eu comecei. Era o fortão da academia que te instruía, né? E eu comecei a treinar e ver o meu corpo mudar, né? Com treino e a dieta que eu tinha ali, que ainda era muito pouco. Eu comia muito pouco ainda. Meu prato não chegava, tipo, a 200 gramas. Era bem pouca comida mesmo. Você passava mal? Tipo, mal-estar, pressão? Qual era a maior dificuldade? A minha maior dificuldade, no começo, foi comer arroz. Mas o meu celular tá cheio, então tá A gravando. minha maior dificuldade no começo foi o arroz. Nossa, ai, filho. Tá aqui, ó, tô gravando. Pode ficar tranquila, joga. A minha maior dificuldade do começo foi o comer arroz, porque você tem que mastigar muito bem. Então, no início, para qualquer bariátrico, eu preciso mastigar 25 vezes. Então, o que você tem como obeso? 2 para lá, 2 para cá. Tá gravando. Pode ficar 2 para tranquila. lá, Assim, tá lá? 2 para lá, 2 para cá, engole. Se tá inteiro, se não tá, se o seu corpo vai digerir ou não, aí é problema seu, né? E aí eu tive que aprender que eu tinha que mastigar a comida, que eu tinha que beber água. E isso, assim, o frango era uma dificuldade para mim,
até que você vai descobrindo as texturas que você suporta de cada alimento. Então, eu vou comer couve. Eu sei que se eu pegar a couve e usar ela fatiada na folha inteira, eu vou ter dificuldade. Vai lá e corta. Entendi. Eu vou comer no restaurante, o pessoal me vê cortando tudo muito pequenininho, eu como. Não tô nem aí. Eu passei bastante mal no começo, porque o bariátrico, no início, ele tem muito problema com as calorias. Então, a orientação da nutricionista vai comer arroz, não come farofa, vai comer macarrão, não vai misturar com arroz, não vai misturar com batata, porque aquilo vai virar um montante de caloria e quando cair lá na tua porção intestinal, vai te gerar uma reação chamada dumping. Que aí cai a pressão, soa gelado, dá a sensação de morte, enfim. Eu tive muito poucas vezes. Eu tive por teimosia mesmo, né, o famoso zoião. Eu estava casada com o meu primeiro marido. Na época a gente foi no shopping, eu falei, eu vou comer um bombom, eu quero comer um bombom, tô com vontade. Ele falou, mas você não pode, você vai passar mal. Comi um sonho de valsa, inocente. Mas sabe, comi assim, 2 pra lá, 2 pra cá, engoli, deu aquela sensação de satisfação, daqui a pouco foi tudo apagando, eu acordei, eu tava no hospital. Eu cheguei a apagar mesmo no dumping. E aí depois disso aí a gente precisa saber, né, ver para crer. Depois disso aí eu não tive mais, sempre evitei a soma de muitas calorias, de muito carboidrato. Vou misturar. Aprendeu na prática, né? Aprendi na prática. E no sofrimento. O medo foi enorme. Imagina. E aí assim, nisso eu vim treinando e reeducando minha alimentação, então eu sempre soube as porções que eu deveria usar de cada nutriente, e sempre passando com a nutricionista, fazendo acompanhamento, né, sabendo como que estava lá o aparelho digestivo por dentro. E eu não tive nenhuma, assim, não tinha anemia, igual o pessoal tem muito. A minha B12 eu sempre fiz a reposição certinha, trimestral, até hoje. Deu 3 meses, tá lá, o celular me avisa, eu vou lá, tomo, não faço. Eu fiz um quadro de anemia um pouco forte no final da minha última gestação, do Noah, que tá com 9 anos hoje, mas que foi a gestação que eu tive depois da bariátrica, mas nada assim fora do contexto. O próprio médico falou, numa gestação é normal, né? E para você assim, não foi nada, fiz a reposição de ferro e sem problema nenhum, né? E aí eu continuei. Quando eu era pequena passavam os campeonatos de fisiculturismo, né, na TV, e eu ficava encantada, eu achava o máximo, o pessoal tudo, né, mas enfim, a cabeça da criança, você olha lá e fala, será que aí que eu quero perguntar pra você, quantas vezes você tentou entrar na academia, treinar nesse decorrer do tempo aí que você, antes de fazer a bariátrica? Você já tentou? Você nunca tentou entrar numa academia, mas era o quê? Mais vergonha? Eu tinha vergonha. Receio? Eu tinha vergonha, né, das pessoas me olharem, é gorda, não consegue. Eu tinha dificuldade de correr atrás de uma bola na educação física. Entendi. Entendeu? E eu era muito zoada na escola. Hoje, eu sei que para alguns ainda pode soar de forma snob, mas assim, hoje eu me vejo com 42 anos, 3 filhos, passando por tudo que eu passei. Às vezes eu encontro gente da época do colégio gordo, enorme, sabe? Não, a vida tá boa assim. Gente que tirava sarro de mim, que tinha corpo escultural na escola. A mina mais linda da escola. E aí muitas delas hoje chegam pra mim e me pedem dicas de como comer, de como treinar, quanto tempo treinar, o que fazer, né? E isso pra mim hoje é um troféu. Bacana. É um troféu, porque falei, cara, eu era menina. Deu a volta por cima, eu né? dei. Eu era menina que não fazia educação física, que o próprio professor, sabe, eu tinha um professor que ele era japonês, ele chamava Fumio. E ele olhava pra mim e ele falava assim, gorda desse jeito, você só vai rolando. Eu falei, tudo bem, eu sentava lá no canto e ficava assistindo a aula dele sentada, não fazia aula de educação física. Então é uma coisa que... Então tem coisas que eu me curei. Falei, cara, não vou mais levar isso comigo, mas a gente leva isso como experiência, né, do que não fazer.
Eu hoje sou professora, eu dou aula para crianças, eu tenho alunos magrinhos e tenho alunos que estão acima do peso, né? E eu não me vejo olhando para um aluno deles e falar, você não vai conseguir. Não, você vai conseguir sim, né? E, e aí eu continuei, eu fui treinando, e tinha uma rotina, né? Depois da bariátrica eu me separei, então eu fiquei 7 anos como mãe solo. E trabalhava, tinha meus filhos, né? O meu mais velho e o do meio. Meu mais velho tem 25 anos. Então eu tinha que dar conta de treinar, cuidar da casa, trabalhar e me virar, né? E como na época eu trabalhava com segurança do trabalho, vira e mexe ainda tinha um curso ou outro para fazer, eu trabalhava com licitação. Então às vezes eu tinha que trazer celular para casa, Nextel na época. E era um saco, né? Era um Toca toda saco, hora, aquilo já toda trabalhei hora alguém assim também. chamando, não quer saber se você está em casa, se você está trabalhando. Mas eu levava a minha rotina, eu sempre procurei manter a alimentação saudável, né? Até que depois que eu tive o Noah, eu tive problemas para conseguir engravidar dele, tive problemas hematológicos, perdi 2 bebês. E durante a gestação, a gente descobriu que eu tinha um processo chamado SAF, Síndrome do Anticorpo Fosfolípide. Ele causava em mim problemas de coagulação, ele coagulava o meu sangue muito rápido. Era uma alteração genética. Entendi, né? já nasceu nessa condição você. Isso. Entendi. E a família da minha mãe toda tem problema com coagulação, a minha mãe e tal, só que como o da minha mãe foi descoberto lá atrás, muita coisa não se conseguiu evitar, né? Enfim, eu passei a gestação inteira fazendo uso de anticoagulante, né? E até que ele, ainda assim, a gestação não foi a termo, não foi às 39 semanas, ele nasceu de 35 semanas e 6 dias. Ficou 2 noites na UTI, porque nasceu com o pulmãozinho mais fraquinho e tal, e depois a gente veio embora. Mas quando ele tinha 7 meses, eu tive um episódio de tromboflebite na perna. Tratei normal e quando ele estava com 1 ano, 2 anos e 1 mês, eu tive um AVC. E depois desse AVC, foi toda ladeira abaixo. Lado esquerdo. E Você me contou. eu tive AVC, lado esquerdo, deu um monte de problema. Eu fiquei. Chegou sem mobilidade? Eu fiquei. Foram 4 meses até eu recuperar. Totalmente não, porque a gente não recupera. Já fazem 7 anos e algumas coisas eu percebo que às vezes a minha mão dá aquela bambeada, dá uma bobeada, mas assim, vida normal, não me impede, não me incapacita de nada. Mas você sente que em alguns pontos ainda tem aquele bloqueio. E eu tive AVC, fiquei internada, né? E parei nas mãos de um neurologista muito bom do Hospital Lefort, e ele falou, a gente vai fazer, eu quero que vocês me contem tudo que estava acontecendo. E eu fui, como eles dizem, AVCzando ao longo da semana até o dia de eu realmente ter o AVC. Eu tive um episódio de tosse seca, uma tosse, que me estourou vasos no rosto, né? Minha mãe fez um monte de xarope, lá tem que tomar, não sei o que, e aquilo não passava. E aí passamos o final de semana, quando foi no domingo à noite eu tive uma dor de cabeça, falei, vou dormir. Eu acordei de madrugada querendo tomar água, e quando eu pisei no chão, eu não senti o chão. E aí eu cheguei pro meu marido, eu falei, vai pegar água pra mim que eu não consigo ficar em pé. Ele falou, como não consegue ficar em pé? Eu falei, tá tudo rodando, eu tento pisar no chão, não sinto o chão, e se eu tento ficar em pé parece que eu vou cair. Ele falou, tá, você tá cansado, o neném tá pequeno, ele ainda mamava, então acordava de noite, e a gente achou que fosse por isso. Tudo bem, eu levantei a cabeça longe, eu escutando tudo muito longe. E quando o meu filho saiu, ele estava na fase de quartel na época, ele saiu para o quartel, meu marido saiu para trabalhar, o outro saiu para a escola. Eu comecei a não sentir o meu braço. Peguei uma caneca, a caneca soltou. E eu morava no fundo do quintal da casa da minha mãe, então eu
Eu não sei se eu chamo minha mãe, eu vou assustar ela, eu fiquei com medo, liguei pro meu marido, eu falei, vem embora. Ele falou, por quê? Eu falei, vem embora que eu não tô passando mal. Eu liguei pra minha comadre, que é médica, comecei a falar com ela, e ela fez o teste para que eu falasse. Ela falou assim, liga pra alguém, vai urgente pro hospital que você tá tendo AVC. A minha voz já tava lenta, tudo, parou ao meu lado. Então, assim, eu tive um processo de reabilitação, só que quando eu comecei a caminhar, mesmo com dificuldade, e nesse meio eles já tinham a suspeita de que eu estava com lúpus. Tinha algumas alterações, né, no meu FAN, que é o fator antinúcleo, que é um exame que a gente faz, e o médico falou, a gente tem uma suspeita de 85% que você seja portadora de lúpus. E esse AVC aconteceu por isso. Só que a gente descobriu que esse AVC, ele começou a querer formar uma embolia lá no meu pulmão. Então, se eu realmente tivesse parado ali no pulmão, hoje eu não estava aqui, né? E, enfim, foi um AVC isquêmico, né, mas de grandes proporções. Eu fiquei com sequelas, afetou o meu nervo óptico do lado esquerdo. E aí eu comecei a tomar algumas medicações e fui fazer uso de um produto para o cabelo. Não químico, mas esses cremes, tipo morte súbita, desmaia cabelo. Entendi. E tava fazendo uso tal, porque não dava pra ir pra salão. Pedi pro marido comprar, ele comprou, falei, vamos fazer uso. Aí eu comecei a ter muito vômito, não conseguia comer nada, e enjoada, e passando mal. E do nada eu fui no banheiro, meu xixi tava cor de Coca-Cola. Ô, louco. E eu já tinha tido hepatite na infância, e eu lembro disso. E aí eu pedi, meu filho falou, mãe, a gente vai te levar no médico porque você já tá há 5 dias sem comer. Tudo que você come, você põe pra fora. A minha ex-sogra tinha ido pra minha casa. Você tava com quantos quilos? Não, então, eu tava bem até, porque eu tava na época acho que com 86 quilos. Eu sempre segurei a média de 70, 80, né? Mas como eu tava fazendo uso de anticoncepcional, então eu dei uma subidinha. Mas você já estava treinando aí nessa eu época coloquei, que você estava doente, não? Continuava treinando, normal. Eu ia, minha rotina de academia nunca parou. Eu parei de fazer natação com 34 semanas dele, porque a professora me expulsou. Falou, pode ir embora que a piscina não te segura mais boiando. Então eu fui até o limite e tal. Quando ele tinha 3 meses eu voltei, normal. Só que aí eu cheguei no hospital, eu estava com um episódio de hepatite tóxica. Só que por conta de todo esse processo, eu estava começando uma trombose na veia porta do fígado. E por isso aí eu fiquei 35 dias internada, 20 dias de UTI, fazendo punção, e fazendo biópsia, e tomando medicamento. Tive mais uma isquemia cerebral nesse intervalo, o que deu uma atrasada no processo. E quando eu voltei para casa, eu voltei para casa faltando uma semana para o Natal. Eu lembro disso, 2017. E aí, assim, eu tava de cadeira de rodas, porque eu tava extremamente fraca, tinha perdido muito peso por conta do quadro de hepatite, né? Comendo muito pouco, comendo privação nutricional, né? Não entra. E voltei para casa e fui. A fisioterapeuta voltou, a minha amiga, né? E ela voltou e vamos retomar a reabilitação. Vamos começar a andar, vamos mexer com a mão. Eu gostava muito de fazer pão, essas coisas, então ela me colocava para amassar pão com a mão esquerda, vai comer com a mão esquerda, vai fazer tudo com a mão esquerda. Quando começar a caminhar, a primeira pisada com o pé esquerdo. E eu fui reaprendendo, né? Só que as coisas foram piorando. E passando na reumatologista já para fazer uma rotina, eu descobri que realmente eu estava com lúpus. Eu tinha lúpus. Explica pra galera o que é o lúpus. Vamos lá. O lúpus ele é uma doença autoimune. E falando da forma mais clara, ele causa um ambiente de autodestruição no seu organismo. Nós temos o sistema de defesa. Então, o nosso sistema de defesa,
ele começa a destruir eles mesmos. É como se soldado matasse soldado. O próprio exército está destruindo a galera dele ali. E aí, para que isso não aconteça, você precisa fazer imunossupressão. Eu preciso matar o meu sistema imunológico. Ou diminuir, deixar no mínimo, né? Deixar no mínimo possível. Então, assim, quando a gente começa o tratamento, primeira coisa, eles entram com antimalárico, que é a hidroxicloroquina, que é o Roquinol, né? Que eu já estava tomando desde o AVC. E aí entrou com remédio, não deu certo. O quadro só vinha piorando. Eu tive uma piora muito grande porque começou a atacar primeiro a minha pele, depois foi para os meus vasos. Eu tive inflamação de todos os meus vasos sanguíneos, que é a chamada vasculite. Tinha vasculite, eu tinha eritema nodoso, que eram uns nódulos de sangue que formavam, ficava horrível, cheio de mancha roxa pelo corpo inteiro, perto das articulações. Dores articulares horríveis, eu fui dependente de morfina. Eu chegava a tomar 8 comprimidos de morfina por dia. Pra aguentar a dor. Caramba. E aí, quando piorava, eu tinha que ir para o hospital, porque aí eu tinha que tomar doses que precisavam ser monitoradas, né? Então, era morfina o tempo todo, era imunossupressor, até que a gente conseguiu chegar num medicamento que ele realmente que é o micofenolato de mofetil, né? Que a gente chama de MMF. E ele começou a me apresentar uma leve melhora. Só que quando ele começou a melhorar, eu comecei a apresentar alopecia. Caiu todo o meu cabelo, todos os pelos do meu corpo, meus cílios, sobrancelha, dedo, tudo. Fiquei careca. Parecia que tinha câncer. E aí, não contente, me deu uma dermatite no couro cabeludo. Então, eu corri o risco de nem nascer mais, se melhorasse, nem nascer mais cabelo. Formava umas cascas, umas feridas feias, horríveis, eu cheirava mal. Falei, cara, eu tô apodrecendo viva, né? E só que assim, lá no fundo, eu acreditava que isso não fosse, que eu ainda ia sair dessa. Não era o final, né? Não era o fim. Falei, eu vou sair dessa, não importa, se sair só da barriga pra cima, eu ainda tô aqui, entendeu? E aí, quando a médica pediu os exames dos meus rins, nós descobrimos que eu tinha metade do rim direito só funcionando. Metade do direito. O esquerdo já não funcionava mais. Ele tinha perdido até o formato. Caramba. E aí, assim, junto disso, ela foi pedir mais uma bateria de exames diferentes para saber como estava o restante do meu corpo e me colocou num processo chamado pulsoterapia. E nisso eu tomava o imunossupressor, eu fazia uso de 70 miligramas de prednisona, que é corticoide. Eu cheguei a 100 miligramas por dia, tá? Via boca. E aí, 2 vezes por semana, eu fazia 3 gramas de metilprednisolona, que é corticoide, e 1 grama de ciclofosfamida, que é conhecido como quimio branca, para zerar o meu imunológico. Eu comecei a querer apresentar uma melhora, a dermatite melhorou, começou a nascer uns fiapinhos aqui e ali de cabelo, só que eu tive um quadro de pneumonia, tomei o antibiótico, tudo, só que 2 meses depois eu entrei em sepse. E essa sepse foi tão séria, me deu celulite infecciosa nos 2 pés. No pé esquerdo foi pior. Ficou enorme, inchado. Meu pé babava, assim, pus, sabe? Fez bolha, as bolhas enormes. E eu lembro que eu cheguei no hospital, eu não reconhecia ninguém. Eu olhava pro meu filho e eu não sabia quem era ele. Ele via pra mim, mamãe, eu não sabia mais. Ele estava em processo, a gente tinha tinha feito o desmame dele por conta das medicações, mas ele me pedia colo para deitar e ficar pegando no peitinho, como ele falava. E eu não sabia quem era meu filho, eu não sabia quem eram os meus filhos, eu não reconhecia minha mãe, eu não reconhecia meu marido. Eu lembro que eu saí de SAMU
a dor que eu sentia era a única coisa que eu lembro. Que eu sentia era tão grande que eles não conseguiam me tirar da cama. E eu tava com 105 quilos de pura retenção de líquido. Então você tinha praticamente aí, pesava 70 quilos, 30 quilos só de água. Só de água. E assim, a minha água era contada, eu não podia beber muita água. Minha comida, tudo tinha que ser cozido 2, 3 vezes. Tinha coisa que eu não podia comer, eu tava com dieta anti-inflamatória, então lactose, trigo, tudo que tivesse glúten, tudo que fosse inflamatório, açúcar, nada disso. Tava tomando muita coisa orgânica, muita coisa, sabe, extremamente natural para tentar aplacar esse problema. E aí eu lembro que eu saí, eles me pegaram tipo, é como se fosse um guincho, né, que pega você, e eu gritava porque eu não aguentava de dor. E eu cheguei no hospital, fui direto para UTI, precisei fazer curetagem nos meus pulmões. Eu tinha calcificações do AVC que começou no pulmão, que estavam nos meus pulmões. Eu tive que fazer raspagem. Fiquei 2 dias desacordada, pronada, virada de bruços. E quando eu acordei, a primeira pessoa que estava na minha frente era o meu falecido marido. Ele olhou para mim e falou assim: eu não quero que você vá embora, a gente precisa de você. Eu virei para ele e falei assim: começa a procurar alguém para cuidar de você, cuidar do Noah, porque eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Quando eu me vi numa sala onde as pessoas tinham que entrar numa cabine, colocar um monte de paramento para poder Acessar você, né? acessar a minha, eu falei: eu não vou sair daqui. Até porque eu tinha, a minha gasometria dava sepse, mas as imagens do meu pulmão, para os médicos, poderia ser tuberculose. Entendi. Caramba. Então ele falou assim: eu não vou sair daqui. Eu falei: só não vai para casa então, pelo amor de Deus. Eu não quero que pegue nada nos meninos, no pequeno, nem na minha mãe. E por um instante ali, eu me voltei para Deus. Eu falei assim: eu acho que independente de religião, tá? Eu sou umbandista, já fui cristã, mas Deus para mim, ele continua sendo Deus, tá? Ele é o Criador, foi ele quem me criou. O que a gente tem de guardião são energias que ele coloca para cuidar da gente, mas Deus para mim continua sendo Deus. Eu olhei pro teto ali, eu não conseguia bocejar, falar nada, tava muito... E eu só pensei, eu falei: Deus, por que o Senhor me deu 3 filhos? Por que o Senhor me deu a chance de reconstruir a minha família? De viver um sonho que eu queria, depois de eu ter tido 2 filhos, eu namorar, noivar, casar, ter festa de casamento, fazer planos para engravidar, para fazer a vontade do meu marido. O Senhor me colocou nessa vida para colocar 3 filhos no mundo, para eles ficarem órfãos, para deixar meu marido viúvo. Falei assim: eu preciso sair daqui. Pediu forças, e aí? Eu preciso sair daqui. Cara, eu juro pra você, dali, depois dessa conversa que eu tive com Deus, eu comecei a ter forças, eu comecei a melhorar a respiração. E entrou um cara dentro do quarto. E a única coisa que ele fez foi colocar o óculos, a luva e a máscara. Eu falei: moço, você não pode entrar aqui sem o macacão. Ele foi lá, limpou o quarto. A enfermeira veio, colocou a máscara de oxigênio em mim. Aí ele parou com a vassoura. Moço, posso orar por você? Pode. Independente da sua fé, eu quero orar por você. Aí ele veio, orou por mim e falou assim: a senhora ainda vai lembrar desse dia, mas Deus vai te colocar de pé. Isso mesmo. Nunca mais apareceu. Eu fiquei
86 dias na UTI. Eu nunca mais vi aquele cara. Eu perguntei. Ninguém nem sabe quem é. Todas as auxiliares de limpeza daquela UTI que eu tava eram mulheres. Mas não tem homem. Eu falei, mas é um moço baixinho que entrou aqui. Não, não tem, só tem mulher aqui. E aí, assim, eram as mesmas. Dia sim, dia não, intercalava, Você já né? sabia até o plantão, né? Já, Tantos falei, dias gente, não lá é dentro. possível. Faltou alguém, esse rapaz veio de algum andar, não pode ser. E aí, assim, eu tinha dias que eu tava melhor, tinha dias que eu tava pior. Um dia era a função renal, outro dia era o oxigênio. E eu tive que ficar ali até o dia que, em um dos exames de rotina do pulmão, descobrimos que eu tive um derrame pleural. E aí caiu pro centro cirúrgico de novo, colocar dreno para poder tirar a água do pulmão. Tiramos e novamente veio a aflição do não respirar, de passar mal, de ficar entorpecida de morfina, porque é isso que a morfina faz com você, e eram doses muito altas, porque na época eu já estava sentindo o meu quadril. Além de todas as dores que eu tinha, o meu quadril doía muito, e eu não sabia por quê. Então, assim, na verdade não era o quadril, né? Quando o problema é no quadril, você sente a virilha. Sim. E, que desespero. Desespero, eu lembro que eles me trocaram de quarto e me levaram para um corredor que tinha gente em estado terminal. E eu tinha tido alguns episódios de febre novamente, então eles estavam bem preocupados. E naquela noite eu tinha escutado 2 pessoas morrerem. E novamente eu falei, Deus, não me deixa morrer aqui. Eu pedi pro Senhor, não me deixar morrer, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E alguém, uma voz, veio e falou pra mim, você não vai morrer. Você não vai morrer. E aí eu lembrei bem, né, que Deus não cria filhos pra vergonha. E ali passou, eu fui pro quarto, né, e a nefrologista veio em rotina e falou, você vai fazer todos os exames. Daqui 2 dias você começa a fazer hemodiálise. Creatinina e ureia já tava lá em cima. Não, tinha passado. Muito alta, sabe? Proteinúria, sangue na urina. Eu falei, cara, não vou sair daqui. Fazia muito pouco xixi. E aí eu tive que colocar sonda para poder aspirar, para ajudar a diurese. E aí fiz os exames. Tinha uma amiga muito querida minha que hoje está na Bahia. E ela fala que ela não esquece desse dia. Ela falou assim, esse dia para mim é para eu lembrar que Deus é Deus, né? O convênio já tinha autorizado a hemodiálise. Eles já estavam com tudo preparado, tá? Eu tinha catéter, né? Eu tinha um Portocat. Na época eu estava com Portocat, catéter central, pique. Tinha acesso, porque eu já não tinha mais acesso venoso. Então eu tinha um pique de cada lado, Portocat e mais um central. Qualquer coisa, a gente tinha ali algum suporte. E aí eles estavam com tudo certo para ou passar pelo central ou passar pelo Portocat. Então, estava tudo preparado. Pessoal, para quem não sabe, essa parte de acesso, né? Para os médicos, exemplo, porque ela podia acontecer um mal súbito nela ali a qualquer segundo. Ela ter acesso. E aí eles precisavam de um acesso rápido para poder reanimar ela ou ter a chance de um recurso ali para manter. São acessos, né, que podem de ficar de forma permanente. O Portocat, ele era como se fosse um tamborzinho, né, ligado aqui na subclávia. Ficava aqui e nesse tamborzinho tinha uma pelinha. Então, quando eu não estava em ambiente hospitalar, que era só o tratamento, durante a semana do tratamento, era puncionado e deixado o acesso coberto, né? No meu Insta tem algumas fotos, depois eu vou mandar para você, se você quiser, que eu estou com esse Portocat. E ali ficava o acesso. E o pique da mesma forma, eles pegam a porção aqui da subclávia, que vem para cá, né, que sobe o braço, pega aqui e ele fica aqui, caso precise, é só puncionar a medicação
E o central, a mesma coisa aqui no jugular. E aí a nefrologista chegou, eu tinha acabado de sair do banho, dopada de morfina, porque para tomar banho eu tinha que tomar morfina venosa, mais o tramal, para eu conseguir ir me levarem sentada até o banheiro e tomar banho, porque eu não suportava ficar. Doía demais, a dor era absurda. E aí ela virou pra mim e ela falou assim, olha, eu não sei qual que é a sua fé. Eu não sei se você tem pacto com alguém, ou se alguém te ama muito lá no mundo espiritual, porque o rim que eu tenho aqui nesses exames não é o rim que eu fiz exame há 2 dias. E os rins tinham voltado a funcionar. Como? Ninguém explica, né? Bacana, meu. Entendeu? Eu fui muito tempo da Renascer e a Bispa Sônia, ela tem uma frase que ela martela na minha vida assim o tempo todo: milagre a gente não explica, milagre a gente vive, né? Independente da sua fé, não adianta você, eu sou, perguntar pro seu guia, pro seu orixá, pro seu Deus, a quem você acredita, ninguém vai te explicar. Eu fiz porque tinha que ser feito, ponto, acabou. Tá ali, tá escrito na sua vida, você vai ver isso. E aí eu fiquei mais alguns dias, precisei ir para UTI de novo, porque eu tive alguns quadros de depressão pulmonar por conta da morfina. E voltei para casa, só que eu voltei para casa internada, né, com home care. Eu tinha médicos que iam me visitar a cada 2 dias em casa, tinha enfermagem 12 horas por dia. E estava com uma escara, uma úlcera, na verdade, de decúbito enorme no calcanhar. Meu calcanhar saiu todo o osso para fora, meu calcanhar direito. Calcanhar direito? Não, o esquerdo, saiu todo o osso para fora. Fora as bolhas, né, que escara para tudo que era do corpo, mau cheiro. Então eu tinha uma enfermeira especialista em feridas, que é a estomatologista, que ela ia fazer a limpeza, debridar essas feridas. Eu vinha aqueles negócios de alumínio, né, para colocar, para repor a pele e tudo. Foram meses até a gente Essa saga sua aí, quanto tempo durou no total? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E assim, eu fiquei internada em casa e alguns dias depois 20 dias depois eu tive um episódio de febre, porque eu estava com uma inflamação nos joelhos, mas do quadro do lúpus, né? Mas continuava inchada, careca, alguns pontos do cabelo já tinham começado a querer nascer e tal, só que eu precisava manter o couro do cabelo limpo porque eu ainda estava fazendo o tratamento. E aí deu que 6 meses depois que eu voltei para casa, meu quadril entrou em sepse. E novamente eu saí de casa, só que isso eu já nem lembro mais. Eu saí de casa e eu não reconhecia ninguém, não sabia de nada. Só que na época o meu filho, ele fala pra mim, de 25 anos, ele tinha acabado de voltar, chegar do quartel, ele falou: mãe, eu não vou deixar você aqui. Não vou deixar você aqui. Com dor e tudo, ele me chamou eu tinha a ambulância, né, da internação em casa, do home care. Ele chamou, me levaram pro hospital. E eu cheguei no hospital, eles foram direto, fizeram os exames, mas sabiam que eu já tinha um quadro ali de necrose. Até então eu sabia que era uma necrose na cabeça do fêmur. Um processo de artrose que acabou a articulação e começou a necrosar o osso. Só que quando chegou lá que eles fizeram os exames, eu tive que fazer uma ligação direta dentro da articulação para tomar remédio para dor, para tomar opioide direto. E ainda assim não passava, eu usava uma bombinha. para disparar a cada 20 minutos o remédio,
para eu suportar a dor, mas não resolvia, então ainda tinha que, nesse intervalo, usar morfina. Foi esse processo aí que você acabou pondo a prótese, né? Você falou Isso, do quadril. esse aí eu tive que, fizemos os exames todos e descobrimos que o meu fêmur tinha infartado. A circulação que nós temos dentro do osso, ela tinha parado. E eu estava em sepse, meu quadril estava em sepse. Só para você ter uma ideia, a cabeça do fêmur parecia uma taça quebrada. Vendo no raio-x, parecia uma taça quebrada. E aí marcaram a cirurgia. E o médico falou, não vou dar certeza que você vai fazer a prótese, porque a gente precisa entender o que está acontecendo aí dentro. Então eu só vou saber quando abrir. Foi uma cirurgia longa, durou 6 horas. Abriu o quadril e descobrimos que eu estava com sepse. Em sepse. É um processo chamado osteomielite, que é uma inflamação óssea. Então ele fez a limpeza, debridou, fez a raspagem do acetábulo, tirou a minha cabeça do fêmur, mais 4 dedos do fêmur para baixo. E eu fiquei ali de cadeira de rodas. E nisso veio a pandemia. Eu com enfermagem do dia inteiro na minha casa, eu numa cadeira de rodas, ele pequeno. E um filho adolescente em fase de quartel, o outro entrando na adolescência. Então foi um período muito difícil. Fisioterapeuta todo dia, mas não saía de onde eu estava. Até que quando eu fiz 8 meses de cirurgia, eu passei com o médico. Falei, e agora? Eu vou poder operar? Ele falou, não. Nós ainda temos cepa da bactéria no seu osso. Você vai continuar tomando antibiótico até completar 1 ano e 3 meses. Vai voltar à sua vida normal. Eu vou fazer um relatório médico e vou pedir para que a fisioterapeuta te faça uma reabilitação para que você possa ao menos ficar em pé no andador para sair da cadeira de rodas. E eu fui, só que assim, quando ele falou para mim que, e ele não esquece disso até hoje, é o Dr. Bruno Gianarelli. Ele é um médico, um cirurgião assim extraordinário. E ele, quando ele falou pra mim que eu não ia colocar prótese, eu falei assim, então eu vou morrer. Eu quero morrer. Meu filho tem 3 anos. Ele precisa de uma mãe pra brincar com ele, pra ficar de pé, pra correr atrás de bola, pra andar de bicicleta. E eu não quero ficar aqui. Ele falou assim, você não vai morrer. Você vai fazer a reabilitação. Você vai voltar a treinar igual você queria, porque não vai te impedir. Você não tem espaçador, mas você tem um quadríceps enorme e você tem musculatura para isso. 1 mês de treino você já vai estar andando de muleta. E aí nisso foi um dia antes das academias voltarem a funcionar. E eu fui no dia seguinte, fiz matrícula na academia e a fisioterapeuta foi em conjunto com esse trabalho para me colocar no andador. Então eu fui para a academia a primeira vez de andador. Em 1 semana eu saí do andador, estava fazendo só hidroginástica, né? Fui para a academia, fui para a academia e comecei a me arriscar, né? Falei, se eu não arriscar, não vou saber se eu consigo. O não a gente tem todo dia. Sim. Né? Você coloca o pé no mundo, você nasce, você não tem certeza que você vai... Você já estava andando? Já estava no andador. Falei, bom, eu vou tentar a muleta canadense. Aí consegui uma muleta canadense. Todo mundo, você não pode. Você não vai conseguir. Minha casa já estava toda adaptada para cadeira de roda. Tinha rampa para o banheiro, rampa para o quarto. Enfim. E aí eu falei, bom, se eu não tentar, não vou saber se eu consigo. Só que assim, a minha perna esquerda, ela estava atrofiada. Então pensa assim, eu tenho o dedão e o dedinho. Era isso aqui. Caramba. Era Perdeu muito. toda a musculatura. Perdi toda a musculatura. Então eu tive que usar ali da consciência corporal, entender que eu tinha que mentalizar a minha perna. Então eu pegava,
procurava sentir a perna, aí eu sentia que ela afundava, né? Porque tinha diferença. Procurava sentir e ia na pontinha do pé com o pé esquerdo e pé direito, pé esquerdo, pé direito. E fui tentando. Aí eu comprei uma palmilha pra Nivelar você, né? nivelar. Só que a palmilha era da metade do pé pro calcanhar. Inicialmente ela tinha 6 centímetros, 6,8, quase 7 centímetros. Uma diferença bem grande, hein? É. E aí, com o tempo de treino, andando, com desgaste, no dia da cirurgia eu tinha 9,2. Então, coloquei essa palmilha e falei, agora eu vou embora. Na piscina eu tirava a palmilha, era descalço. Lá dentro eu me virava. Era hidroginástica, era natação, hidroginástica, natação. Aí depois eu comecei hidroginástica, natação, musculação. Hidroginástica, natação, musculação. Aí eu larguei a hidro e fui pra musculação 100%, fazia natação 3 vezes por semana. Quando eu comecei a ficar mais forte, senti que eu tinha mais firmeza muscular, porque o que o médico relatou pra mim foi que quem ia suportar todo o meu peso, fazer toda a força ali, era o quadríceps, Sim. né? E o glúteo. Então, você não vai precisar de articulação. Meu quadril estava distante, eu tinha uma distância, e eu tinha que me virar ali. Então, eu andava, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e vambora. Brincava, tirava sarro. Gente, eu não posso dar muita mancada, porque eu já tô dando mancada demais aqui. Brincava, a manca, aleijada. Eu mesma tirava sarro de mim, né? E eu fui indo. Quando eu percebi que eu tinha conseguido uma certa autonomia, que eu já tinha largado a muleta, já tinha largado bengala, já nem bengala andava mais. Dirigia, catava meu carro, era um paliozinho, morava na estrada turística, na parte mais baixa, ia treinar lá em cima no Jaraguá, perto do Quibe. Pegava meu carrinho, descia do carro e vambora. E dirigia e fazia tudo. Descobri que eu conseguia pular corda, nada me impedia. Aí eu decidi, conheci um cara no TikTok, que ele treinava um rapaz que era até tetraplégico, né, pra fazer arremesso de disco e tal. E eu contei o meu caso pra ele, falei pra ele que eu queria competir. Ele falou, vamos embora. E eu comecei, né? Só que a gente começou, tivemos aquele inverno que fez muito frio e atacou a minha artrite, mas eu ia mesmo assim. Tinha dias que eu não conseguia, mas a maioria das vezes eu ia além da dor, até porque eu já tinha feito desmame de morfina, então eu não podia parar ali, porque foi uma coisa que a fisioterapeuta falou pra mim. O seu corpo ele tá começando a entender que se você continuar em atividade física, o seu imunológico não vai te atacar mais. Então eu sabia que a musculação era meu remédio. Então eu só não ia mesmo quando travavam as articulações, porque aí eu tinha um risco de lesão. Sim. Né? Então eu falei, não vou, ligava Elton, hoje eu não vou conseguir treinar, cara, eu tô travada, tá frio, eu não consigo sair da cama. Então ali eram 2, 3 horas, meu filho vinha trazer a bebida quente, me esquentava tal, até eu conseguir sair da cama, mas era o dia inteiro travado. Só que aí o meu médico passou o terror da pandemia, meu médico falou, agora vamos começar a fazer punção de novo e ver como que tá a questão da bactéria. Fizemos os exames, zerou a bactéria, começou a preparação para operar. Vamos fazer exame, vamos ver como que tá, a qualidade muscular que você tem agora é muito boa, e ele tinha me explicado que o meu pós-operatório dependia de toda a qualidade muscular que eu ganhasse naquele período pré-operatório ali, com pandemia e tudo que eu precisei treinar. E aí quando faltaram 40 dias para a cirurgia, ele falou, agora você vai parar de treinar, porque a gente precisa inibir o processo inflamatório, porque eu preciso da sua musculatura totalmente relaxada pra gente, porque quando ele fez a primeira cirurgia, a reconstrução da musculatura foi feita em treliça. Então ele queria desmanchar essa treliça de forma
perfeita para voltar e não me prejudicar. Ou o mínimo possível que eu perdesse. Eu perdi uma parte do adutor, né? Bem pequena, tem um fundo, mas assim, quase que imperceptível. E aí eu fiz a cirurgia, dia 7 de março, agora fazem 3 anos, coloquei a prótese. E eu tive intercorrências, né? Tanto na primeira quanto na segunda cirurgia, eu tive 2 aneurismas. Eu não precisei colocar stent, porque foi num vaso muito superficial, mas vazou sangue para dentro da perna, eu precisei ficar internada. Mas o primeiro eu tive que colocar o stent, né? Mas enfim, esse aí foi o menor dos problemas. E com 3 meses, aí, nesse tempo, para ganhar consciência corporal, conheci o yoga, que me ajudou muito. Fui fazer curso para poder ser professora, eu sou Legal. professora de yoga também. Conheci o Pilates, fiz curso de Pilates para dar aula de Pilates. Para mim são 2 modalidades extraordinárias, porque você aprende, o autoconhecimento que você adquire não é só você e a sua alma lá dentro, a sua mente, é você conhecer o seu corpo. Sim. É você aprender a sentir o seu ombro na hora de um exercício, é você aprender a sentir cada pontinho, cada cantinho dos seus músculos, sabe? Vem muito, maravilhoso, assim. Se enxerga diferente. Você se enxerga diferente, comparação. você fala, você deixa de ver a anatomia para sentir a anatomia, né? Então fica tudo muito mais claro até para você trabalhar como atleta e como profissional de educação física também. E aí acabou que não deu para competir dessa vez que eu queria, porque eu tive o encaixe da cirurgia no meio. Tudo bem, eu fui, fiz a cirurgia, voltei a treinar, né? Só que quando eu voltei a treinar, eu estava em baixíssimo peso. Eu estava com 52 quilos, bem magrinha. Porque eu fiquei sem fazer a musculação. E eu voltei aos poucos. Com 6 meses eu já estava treinando normal. Já estava fazendo meu agachamento ali com 40, 50 quilos. Fazendo elevação pélvica com 60, 80 quilos. Com 8 meses de cirurgia, o meu treino já não tinha restrição nenhuma. Agachamento, elevação pélvica, tudo. Eu tenho apenas um erro de encaixe, então eu evito fazer o agachamento livre, eu sempre faço na barra guiada, porque são milímetros mais ali na hora de você se encaixar, faz muita diferença, né? Até pela questão da consciência corporal, de você empurrar certinho com o calcanhar, eu prefiro fazer na barra guiada. Né, eu faço livre se eu tenho alguém ali no suporte, mas como eu sempre treino sozinha, eu tenho um coach, mas é à distância, eu sempre treino sozinha, eu procuro fazer na barra guiada para não me machucar, não me prejudicar, mas assim, fiz agachamento já com muito mais de 100 quilos, minha elevação pélvica já cheguei perto dos 600, leg 450, 500, o meu PR no leg foi 550 quilos, entendeu? Então assim, vida normal, não tenho restrição nenhuma, o pessoal fala, quem faz prótese de quadril não tem elasticidade e abertura de perna. Eu tô a 4 dedos do espacate. Ponto. E assim, quando eu me vi, eu falei, bom, agora eu tenho plenas condições, eu tive um processo de ter entrado em menopausa precoce por conta dos medicamentos que eu usei. Então eu comecei a usar a DECA, né, por orientação médica, até porque ela traria saúde às minhas articulações. Então ela entrou e me beneficiou também no ganho de massa muscular. Então nisso eu ganhei quase 20 quilos. Com Caramba. 52, eu cheguei em 72. Pra sua altura, assim, pessoal, quem não sabe, a Lisa, ela é bem alta, tá? Eu tenho 1,78 m. 1,78 m, né? A gente vê ela assim no Instagram uma coisa, mas pessoalmente assim ela é alta, né? Eu sou um avatar, como diz minha professora de pose. Mas aí, Elise, vamos na parte que interessa, que a galera quer saber. Como que começou esse negócio aí? Vou competir, primeira vez. O que passou na sua mente? Foi alguém que falou, por que você não compete? Como que foi isso? Não, como eu tinha meio que guardado o sonho na caixinha, e foi assim, hoje eu falo que foi um período muito marcante na minha vida, porque foi um ano que a minha vida mudou completamente, né?
nós estávamos em viagem de férias na Baixada Santista. E aí meu marido vivo ainda na época chegou pra mim e falou assim: você podia virar bodybuilder aí, competir, né? Já que você queria tanto, não foi? Eu falei: quem disse que eu não vou? Estava na praia, liguei para um amigo meu: Lucas, eu sei que você tá de férias, mas eu quero competir o ano que vem. Você tem coragem de pegar minha preparação? Ele falou: eu pego o teu off e pego aí um comecinho de cutting, se você quiser, mas depois eu te passo para um parceiro meu, que é o Kaique Meirelles, um parceiro meu, Kaique Meirelles, e ele continua a sua preparação, já vou falar com ele, já vou falar de você para ele e tal. Beleza. Começa quando? Eu falei: 2 de janeiro. Dia 1º, acabou o almoço do ano novo, vou preparar as marmitas, já passo dieta, já... Vambora, vamos... Quero nem saber. Aí fui lá, fiz de pés, falei: vou treinar onde der, porque eu trabalhava em vários lugares, então onde eu parava eu treinava. Aí beleza, passou dieta, comecei, só que, assim, o mais inacreditável, eu trabalhava numa academia de mulheres. E as alunas me acompanharam de uma forma que, nossa, em 15 dias seu corpo mudou. Meu Deus do céu. E assim, muda muito o corpo. Muda a dieta, muda o corpo. Entra um pouco mais de carboidrato, muda diferente. E aí eu fui nessa, e eu dava aula em várias academias, aula de coletivas também. E eu tinha um problema em casa, muito sério, né? Conquistei tudo, doença em remissão, sabe, saúde mental dos meus filhos. O meu filho mais velho é professor de boxe e ele veio de uma trajetória aí também. Ele tentou suicídio e foi o esporte que salvou a vida dele, né? E o meu marido era alcoólatra. E eu já estava num processo com ele logo depois da primeira cirurgia, quando eu voltei a andar totalmente sozinha, ele voltou a beber. Logo depois, na pandemia ainda. Ele voltou a beber e em 2022 nós tivemos ele basicamente quase morto, né? Teve problemas por conta da bebida. Eu levantei ele, ressuscitei ele, dei meu jeito, falei: cara, se eu não morri, você também não vai morrer, né? Ele teve uma contaminação por amônia no sistema nervoso central, formou coágulo, precisou fazer cirurgia. Enfim, eu levantei ele a toque de caixa: vai treinar comigo. Não quero, não gosto, tô cansado. Eu falei: vai. Do mesmo jeito. Eu ia fazer, eu juro pra você. Eu comecei, eu falei: vou te levar, a gente vai pra Smart Fit. Mas você vai. Enquanto eu treinava, ele ficava lá na bicicleta, lá 1 hora. Eu falei: você entra na frente da TV, assiste, você gosta de notícia, vai assistir. Fazia bicicleta. Quantos Uma anos semana. Ele faleceu com 58 anos, eu fiz 59. E aí ele começou a treinar, migramos para uma academia mais perto de casa, porque a desculpa era: tem que ir, mas eu falei: tá bom, a gente vai treinar aqui do outro lado do viaduto. Ótimo. Ia comigo, levava a treinar, passei treino, ensinei a fazer dieta, e fazendo dieta, ganhou peso, porque voltou do quadro muito magro, começou a ganhar peso, sabe, melhorou a aparência, estava afastado. A gente batalhou, foi lá, conseguiu um puta do emprego bom, salário bom. Ele queria até que eu parasse de trabalhar, mas eu já tinha assumido uma escola de natação e eu tinha 10 turmas, eu não queria largar porque o salário era bom. E aí, quando foi no começo do ano, em março, e o médico já tinha falado pra ele no episódio: se você voltar a beber, o seu fígado não aguenta, você morre em 6 meses. E ele voltou a beber. E esse dia ficou marcado porque foi um dia que eu tinha ido fazer um treino de perna presencial com o Lucas, que foi meu primeiro coach, que foi o que cuidou do meu off. Eu cheguei em casa, ele não estava, o pequeno sozinho. Ele tinha falado que saiu pra resolver comprar um carregador de celular e não voltou para casa. Aí a gente foi atrás, voltamos com ele se arrastando de tão bêbado. E aí começou o meu martírio. Eu lutei, às vezes ele parava, bebia escondido, falava que não estava fazendo. Só que, infelizmente,
quando foi em junho, nós perdemos ele pro álcool. Ele morreu nos meus braços, eu na metade da preparação. Me pegou assim, totalmente de surpresa. E eu tive que lidar com a situação de... E ele estava em casa, foi tudo muito... E falei, meu Deus, e agora? Né? Só que aí eu lembro que eu falei com o Lucas falou assim, você já caminhou 6 meses, cara. Você não vai desistir agora. Você precisa ser forte. E eu fui retomar as rédeas da minha vida, porque até então nós éramos de lar cristão, mas ele, por conta de todo esse processo, e eu em revolta com muita coisa que tinha acontecido, que eu tinha presenciado. Meu cunhado era pastor e, enfim, muita coisa que aconteceu. Eu me revoltei e falei, eu não quero. Eu não me sinto igual aos que estão aqui dentro, né? Então, 2 dias, eu enterrei ele no domingo, na terça-feira eu tinha voltado a treinar. Eu virei pra ele e falei assim, filho, a mamãe precisa treinar, porque ela precisa fortalecer a mente dela para cuidar de você. Porque a minha preocupação não era a minha mente ou a dos meus filhos que estavam lá, que presenciaram tudo junto comigo. Meu marido morreu nos meus braços, segurando a minha mão. Eu tentei ressuscitar ele, mas não, infelizmente não teve jeito. E a minha preocupação era a bagunça que estava na cabeça dele. O mau exemplo que ele tinha tido por conta do álcool, o trauma vivido de ver o pai morrer. Enfim, aquilo foi tudo muito... Estava tudo assim muito latente na minha cabeça. O meu foco era, eu preciso resolver a bagunça que está na vida do meu filho. Então, primeiro passo, volta a treinar e volta a fazer dieta. Enterrei no domingo, segunda resolvi tudo que eu tinha para resolver, terça eu voltei a treinar, quarta eu voltei a trabalhar. Vida que segue. Vambora. E aí eu tinha, desde pequena, lá da época da minha avó, tinha um chamado espiritual muito grande, mas por conta de intolerância religiosa eu nunca fui atrás. E eu estava assim muito latente com isso porque eu conheci o meio místico através do yoga, a questão das energias de onde nós estamos, as energias que nos acompanham. E eu fui para um terreiro de Umbanda. Se apaixonou. E eu fui assim, eu vou falar para você, quando eu vejo na internet a frase do abraço do preto velho, eu fui chorar no abraço de uma preta velha. E eu nunca me esqueço que ele se apaixonou por ela. Ele assim, você pergunta, Noah, o que você mais gosta da macumba, que a gente brinca? Ele, mãe, eu gosto da vovó. Eu vou porque eu quero falar com a avó. Ele vai sozinho, ele pega a senha, ele senta, ele conversa, ele toma passe. E ele volta e ele fala assim, nossa, eu gosto tanto quando eu passo com a avó, né? E assim, eu fui, e quando eu falei, vó, e agora? Ela falou, a Fia segue o caminhador do jeito que a Fia estava seguindo. Não muda nada. Vai precisar ser forte, porque não vai ser fácil, mas a Fia segue o caminhador. Escuta o chamado e segue. Para mim ali, eu chorei, eu chorava porque estava doendo, apesar de assim, quando ele começou a beber, eu desisti do casamento e eu fui cuidar do pai do meu filho, né? Porque eu não queria... eu vi um vídeo na internet hoje cedo de um cara falando, eu tô ficando cego, às vezes eu passo 2, 3 dias com sede porque eu peço água e as pessoas não me dão, mas a minha família me colocou para fora de casa por causa do meu vício. Então assim, eu não queria isso. Eu não queria que lá na frente meu filho virasse para mim e falasse, meu pai morreu na sarjeta porque você não ajudou. Entendeu? Eu prometi que ia ser na saúde, na doença, na alegria, na tristeza até o fim. Eu fui até o fim. Independente, existia amor, existia. Eu desisti como ser humano do casamento. Eu não queria mais aquele ambiente para mim. Mas eu amava ele. Ele foi o amor da minha vida. O homem que eu realmente amei. E eu falei, bom, e a coisa que ele mais me pedia é, você vai trazer uma bonequinha para casa. Uma não, eu quero 2. Bonequinha é o troféu, pessoal. Aí assim, eu falei, bom, eu vou seguir, né? E nisso eu fui desenvolver a minha espiritualidade, aprendi muita coisa e continuei
com minha rotina, e até que chegou uma hora, tipo, faltando 3 meses pro campeonato, eu não tinha mais dinheiro. Eu não tinha dinheiro para suplemento, eu não tinha dinheiro para pagar academia, eu não tinha dinheiro mais para pagar meu coach, eu não tinha dinheiro para pagar minha professora de pose. Falei, cara, e agora? Liguei, mandei uma mensagem, Kaique, esquece, não vou mais competir. Ele falou, você vai? Ele falou, daqui a pouco eu te ligo. Liguei pra minha professora de pose, ela me ligou e falou assim, você vai competir, esquece o dinheiro, você precisa subir nesse palco, você vai competir. Mas eu não tenho dinheiro nem pra inscrição, eu não tenho dinheiro pra pagar a federação, como é que eu vou competir? Calma, você vai. Primeira coisa que você vai fazer, amanhã eu tô esperando você 9 horas depois do seu treino pra treinar pose, leva o salto. Não sei. Aí o meu coach me liga, não, você vai porque o fisiculturismo te abre portas. E você vai porque você precisa mudar sua mente. E começou a falar assim, não esquenta com o dinheiro. Vambora, vamos seguir. E a gente tá, se a gente caiu nesse lago, a gente vai remar até o fim, vambora. Me atualizo o físico, já vou me mexer na sua dieta. E se não tiver suplemento, tinha dia que eu comia 30 ovos. 30 ovos. Ela pegou alergia. Só pra você ter uma ideia, nas últimas semanas do campeonato eu comecei a desenvolver alergia a ovo. Eu comia ovo, me coçava. Caramba. De tanto ovo que eu comi, até que um amigo meu falou, mano, o que você precisa? Quanto você usa de whey por mês? Quanto você usa de creatina? Fala pra mim. E esse meu amigo, a gente é amigo desde criança. Hoje ele tem esclerose múltipla. E eu troco muita figurinha com ele, quando ele precisa de ajuda com a alimentação. Eu quero treinar na minha casa. E eu falei que esse ano eu vou levar ele no Mr. Santos. Ele vai subir, ele vai trazer um desses pra casa. Falei, você vai subir. Mas eu não sei se eu... Falei, vai. E aí, ele começou a me ajudar a comprar os suplementos. Ele falou, quando tiver pra acabar, você me avisa que eu peço de novo e compro pra você. E eu sem dinheiro, porque... Enfim, quando você vai enfrentar ali a burocracia do país para receber o que é seu por direito, tudo fica muito difícil, né? Fica muito... eles dificultam tudo. Então, a pensão por morte já não veio o que eu precisava. Eu já não conseguia ficar tanto tempo fora de casa trabalhando por conta dele para poder me dedicar à preparação, né? Porque os meninos também trabalhando, não dava para deixar sozinho. Então eu tive que me virar. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer minhas consultorias bombarem. E aí, sim, tudo foi se encaixando para que eu conseguisse, né? Saiu uma grana, eu consegui pagar uma parte das inscrições. O Felipe Franco fez o Bolsa Fisiculturista, então eu consegui subir em uma categoria a mais. E aí as coisas foram, né, se encaixando direitinho e tal. Só que não ficou só por aí, né? Eu ia no Mr. Santos só para buscar aquele ali. Eu ia subir só na Open Day. Então eu tinha o dinheiro da federação, da pintura e da categoria, né? Aí saiu a categoria, não precisei pagar. Aí esse meu amigo que me ajudou com os suplementos falou assim, você vai precisar das fotos. Foto é teu currículo. Me manda o link das fotos que eu vou pagar pra você. Aí ele me deu as fotos de presente. E quando eu fui contratar a pintura, porque a gente ganhou a inscrição da categoria, quando eu fui contratar a pintura, eu precisava preencher todo o formulário. Então eu tinha que colocar uma categoria. Aí eu falei, cara, eu vou colocar o que aqui? Aí tinha uma categoria lá, feminina especial, atleta deficiente. Só que eu fui lá, fiz, porque era gratuita e tal, só para eu pagar a pintura, paguei e liguei na hora, né, pro pessoal do Mr. Santos. Mandei uma mensagem para eles, aí eles falaram, você vai falar com o pessoal do financeiro que eles vão te orientar. Aí o cara que me atendeu falou, não. Falei, eu fiz aí, não que eu não seja, tá? Pela lei, eu sou PCD, sou portadora de prótese de quadril, eu tenho uma deficiência invisível que é o lúpus, porém eu não sou. Ele falou, não, você vai subir nessa categoria. Eu só vou confirmar se amanhã no final da pesagem, se vão ter outras atletas femininas, senão você vai competir sim. E a gente passa pro domingo, para você aproveitar a mesma pintura.
Aí, assim, ficou tão bagunçado, falou que não tem atleta, não sei o quê, que não sabia nem a hora que eu ia subir. Aí me pediram pra fazer um vídeo, a gente fez o vídeo assim, na hora, muito rápido, a competição domingo, 9 horas da manhã, 10h30 da noite eu tava mandando vídeo no sábado pra eles. Fizemos o vídeo lá, do meu antes e depois, contando a minha história. E aí contou a minha história no Mr. Santos. Quem me recebeu pra contar essa história no palco foi o Dr. Bodybuilder. Legal. Mário Matiati. Eu tive o prazer de conhecê-lo. E conversei com ele no backstage depois. Ele ficou assim, ele falou, meu, você, assim, veio pra falar pra medicina, ó, vou contrariar tudo, vocês que se viram pra resolver depois o que aconteceu, mas que eu vou fazer, eu vou. E aí eu trouxe esse aqui, né, pra casa. E depois subi na Open D, peguei o top 2 na Wellness. E o meu objetivo também era subir no Favelas no Superação. Então eu fui para a Superação, contaram minha história lá. A gente teve alguns problemas de mídia, né? Não passou minhas fotos, enfim. Mas eu fiquei em segundo lugar, né? E subi na Master 40 também, trouxe a medalhinha. Mas assim, eu acho que o maior troféu pra mim, isso aqui é um símbolo, tá? Foi eu poder levar minha história para as pessoas. Eu não contei nesse meio de toda a história que eu contei, mas a minha reumatologista chamou o meu marido e o meu filho mais velho para falar, a gente não tem mais nada para fazer por ela. Tudo que for feito agora é para que ela morra sem sofrer. Eu não tinha mais expectativa de vida. A minha fisioterapeuta, a doutora Leila, ela fala que a vida já tinha desistido de mim. Sabe, eu até postei que eu fiz esse mínimo pelos meus filhos. Eu fui lá buscar minha vida de volta. Porque eu cheguei num patamar da doença que eu não posso mais fazer imunossupressão. O meu corpo não aguenta. Não posso fazer uso de hidroxicloroquina, porque eu perdi 40% da minha visão por conta dele. O olho esquerdo eu tenho só 60%. E, assim, uma miopia terrível, né? Tem dia que... E como é um problema que veio lá do nervo óptico por conta da cloroquina, tem dia que eu tô enxergando ótimo. Nossa, agora tem dia que... Tá péssimo. Pra andar fica difícil. Detalhe, Quando me né? vê de óculos no Instagram, fala, hoje ela não tá enxergando. Que as pessoas acham assim, não, mas miopia ela tem... Dá pra fazer cirurgia. Sim, depende do fator, né? Depende do fator. Nervo óptico, esquece. É O mais meu complicado. foi porque a cloroquina, ela causa uma queimadura, né, no nervo óptico. Então, ela não tem reversão. Se fosse uma lesão mesmo, né? Uma queimadura no nervo, né? Isso. Então, não complicado. tem reversão. Então, assim, eu vivo uma vida normal hoje. Eu faço parte de alguns grupos de artroplastia de quadril, que é o nome dessa cirurgia que eu fiz. E as pessoas ficam horrorizadas. Não, mas... eu não posso fazer. Eu falei, você tá aqui, ó. Sabe qual que é o órgão mais fraco do corpo humano? É a mente. É o mais fraco e o mais forte, né? Se você souber Ele usar pode a te seu derrubar favor. e ele pode te levantar. Eu falo, cara, eu não vou parar aqui. Entendeu? Eu fui, só pra você ter uma ideia das coisas que eu enfrentei em período de campeonato, eu fui mandada embora na semana do Favelas. Eu tava numa consultoria, trabalhando em home office. E eles me mandaram embora na semana do Favelas, eu era PJ, ou seja, muito obrigado pela colaboração, depositaram meus dias trabalhados e eu continuei. Meu filho olhou pra mim e falou, e agora? Eu falei, eu vou competir, depois eu resolvo. Mano, passei um perrengue danado, falei, cara, eu pago aluguel, sem emprego, só com as aulinhas avulsas, como é que eu vou fazer? Falei, bom, eu não desisti antes, não é agora que eu vou desistir. Entendeu? A gente vai, corre atrás... Mas, pra mim, a minha maior satisfação é poder levar a minha história para as pessoas. É poder falar, cara, não para aí onde você tá. Eu tenho vício, eu não consigo. Eu falei, cara, vai treinar. Eu tenho depressão, eu vou me suicidar. Cara, não se mata. Vai lá, pega peso, que tudo isso passa. Sabe? A minha maior satisfação é quando eu pego aluno e falo, eu não consigo ir pra academia. Aí fala, puta, cara, eu comecei a treinar.
Agora eu levantei de manhã, não tinha nada pra fazer. Eu falei, eu vou lá fazer bike, sabe? Uma aluna que começou comigo essa semana, eu amo pegar a mulher 40 a mais pra dar aula. A galera, já fica a dica, hein? A Leal Trends tem consultoria, a Alice tem consultoria. Porque que eu falo pro pessoal? É perfil, né? De repente, uma mulher 40 a mais, ela vai se identificar melhor com você. Isso. Né? No seu trabalho, vai ter uma afinidade, vai ter uma troca de ideias melhor. Porque a mulher, quando ela entra no período da menopausa, ali, o climatério, pré-menopausa, pós-menopausa, ela tá sofrendo um bombardeio de hormônios subindo, descendo, indo embora, voltando. E não é todo médico que tem a cultura da reposição, Sim. né? Então ela sofre com isso. E quem é que é abalado? O emocional dela. Por quê? Porque ela começa a ganhar gordura, começa a perder massa, cabelo que Sono, mexe tudo, né? sono, olheira, qualidade da pele, fica tudo muito ruim, né? Então ela se olha no espelho e falou, bom, acabei aqui, posso colocar uma camiseta de vereador, uma bermuda do meu marido, um chinelão, fazer um coque e viver. Cara, não vai. Você tá entrando na melhor fase da sua vida. Usa o que tá te matando para te ressuscitar. Sabe aquela frase, o que não te mata te fortalece? Eu vivi isso na pele. Entendeu? Ah, não, olha, eu tô na menopausa, é calorão, vivo suada, tô cansada, tô feia, não tenho paciência pra nada. Gente, tá difícil, Liz? Me chama, vai lá no meu Insta, o link pra falar comigo tá lá, me chama o Alê, entendeu? Vamos dar um jeito, vamos viver, porque não dá pra parar. Você tá na melhor fase da sua vida. Pra que você vai deixar a menopausa te parar? Eu não deixei uma doença sem cura. Eu tenho uma doença sem cura. A minha doença não tem cura. Ela tem um tratamento que pode dar ou pode não dar certo. Como é que eu controlo a minha doença? Eu tomo remédio? Não. Eu tomo um monte de vitamina, eu tomo suplemento, entendeu? Eu faço dieta e treino. Eu sei que se eu parar de treinar, o meu corpo vai parar junto e vai voltar tudo de novo. Então, assim, você começa a treinar, vai mudar o seu ânimo, vai mudar a sua aparência. Quando você vê, você está levando seu filho, seu marido, sua mãe, sua amiga, sua vizinha, sabe? A vida muda, né? Eu virei uma chave na cabeça do meu filho, ele tem 9 anos. Vai competir, né? Ele vai competir esse ano, ele vai subir na Kids. A minha mãe disse Entendeu? que ia tentar me matricular aqui nessa academia pra mim começar a treinar. Vamos ver. Isso aí. Aí o que acontece? Eu desci do palco, passei no backstage, peguei minhas coisas. Quando eu saí do backstage, tava essa criatura com o olho brilhando assim. Ele veio, me abraçou, ele pegou o troféu, olhou. Aí a gente conversou, daqui a pouco ele veio. Kaique, você acha que eu consigo competir? Mãe, eu posso? Falei, lógico que pode. Ah, então eu quero. Quando que eu começo a dieta? Eu falei, deixa passar as festas, as férias, a gente vai começar a alinhar tudo isso. E aí veio Favelas. E ele viu a criança subindo, então pra ele assim... E ele viveu isso muito na pele. Ele viu a transformação do meu corpo, a preparação inteira. Chegou no campeonato, ele viu aquele monte de gente igual que passou pelas mesmas coisas. Então, eu virei uma chave na cabeça do meu filho. E muita gente que eu recebi mensagem. Eu tenho um amigo que fala amigo porque ele me adicionou, conversou comigo porque ele tinha que fazer a cirurgia de prótese de quadril, não tinha coragem, estava com medo porque temia a dor. E aí ele falou assim, eu vou operar dia 5 de dezembro por sua causa. E aí agora ele vai voltar a treinar, o médico liberou. Ele falou, poxa, você me ajuda? Eu falei assim, só que tem o seguinte, eu não tenho grana pra pagar. Eu tô sem dinheiro, você sabe que a gente volta, agora eu tô na caixa, o salário é menor. Eu falei assim, cara, se for pra ver você voltando a treinar, o cara é enorme, o braço. Só que ele parou de treinar a perna porque ele não aguentava mais a dor. Eu falei assim, se for pra te ver voltar a treinar, eu faço de graça. Sabe, a minha maior satisfação é quando eu escuto alguém falar, quando eu leio, quando alguém me manda uma mensagem e fala, Liz, eu voltei a treinar por sua causa. Uma amiga que estava em depressão, ela falou assim, eu levantei da cama, eu falei que eu ia me matar, eu abri o Instagram e você estava fazendo cardio. Eu pus um tênis e fui treinar, eu já perdi 8 quilos nessa, já fazem 3 meses que eu voltei a viver. Isso pra mim
Não tem É a preço. minha maior recompensa. É. Isso aqui é um símbolo. O meu troféu é saber que através da minha história eu levo pessoas. E é esse o meu objetivo com o fisiculturismo. Sabe, as pessoas muitas vezes acham que o atleta sobe no palco por vaidade, porque eu vou lá, vou mostrar meus músculos, eu sou. Não. Não, mas tem muita Cara, coisa ali por cada trás. corpo, se você conversar, se forem 1000 atletas e você 1000 conversar histórias. com um por um, tem 1000 histórias de superação. A depressão, o álcool, as drogas. Eu tentei me matar, eu tive problema assim, as pessoas se curam na sala de musculação. Aí tem gente que fala, não, vocês são bitolados, mas galera, já é comprovado cientificamente que quem pratica exercício físico vive melhor, né? E o porquê da musculação? Porque a gente vive numa selva de pedra, a gente não tem mais o que fazer, não é todo mundo que tem acesso a um parque, mas uma academia hoje, eu acredito que todo mundo consegue pagar, né? Pode ser uma academia de bairro, de rede, né? Todo mundo consiga pagar, mas muitas vezes qual é a da pessoa? Não, isso não é pra mim, né? Exemplo, hoje, quem precisa de academias? São as pessoas que estão acima do peso, são pessoas que estão, né, com qualquer tipo de problema, de depressão, ansiedade, eles precisam de academia. Só que eles mesmos se podam falar, não, vou lá, só vai ter as mulheres pensar, só vai ter mulher bonita, vou chegar lá gordinha, não quero. Mesma coisa, os caras também. Aí faz o quê? Faz uma troca imatura. O cara troca a academia por um bar, a mulher troca a academia por um chocolate, e quando vai ver tá no extremo, é bem difícil, né? Acabando com o corpo, com a saúde. Sim. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito de falar com as mulheres sobre isso, porque a mulher, ela tem a casa, o filho, o marido, a mãe, os avós, né? Ela tem a faculdade, a escola, o trabalho. Então, assim, se você não tirar que seja 1 hora por dia para você, vai acabar tudo. Você não vai conseguir resolver tudo isso. As pessoas falam assim pra mim, você deixa seu filho em casa assistindo TV e vai treinar. Eu falei, cara, eu já passei 90 dias numa UTI direto. E ele teve que ficar em casa, coitado. A louça ficou, a casa ficou suja, o marido ficou pra trás, filho, cachorro, entendeu? Tudo ficou pra trás. Eu te faço uma pergunta. Você trocaria a sua saúde hoje por 10 milhões? Nunca. Porque sem saúde você não faz nada. A gente só dá valor na saúde, né, quando a gente cai numa situação bem complicada. Aí a pessoa fala, poxa, porque eu falo isso também para muitos empresários, né? Eu vejo tenho muito amigo que é empresário, bem sucedido, só que o cara super relaxado, né? Tá com a barriga grandona, tal, vive estressado, fala, vai se cuidar, essa barriga desse tamanho é risco de infarto e tal. Aí quando acontece alguma coisa, liga, Alex, mano, preciso de ajuda, cara, passei mal, fui no médico, o cara falou pra mim fazer isso e aquilo e tal. Aí vem, faz a dieta, faz o treino, melhora e some. Não, galera, tem que ser constante. Tem que ser constante. Né? Porque pensa hoje, quem depende de você? Seus filhos. Meus né? filhos. Eu tenho minha mãe que tem Então. 84 anos de idade. Então, assim, a mulher, ela não pode... eu não vou treinar porque eu tenho louça para lavar. Você mora sozinha, as pessoas que moram na sua casa são hóspedes, querida. Você tem filhos, tem marido. Se cada um lavar seu copinho, seu pratinho, não sobra pra ninguém. E 10 minutos de pia não vai mudar nada pra ninguém. Então você vai treinar. Tá em casa. Eu vou lavar roupa. Cara, eu jogo minha roupa na máquina e cai fora. Tá em casa hoje, dá pra treinar. Só falar que não. Eu não tenho condições de ir pra academia porque, tirar R$70 aí por mês pra mim vai fazer falta. Então faz o seguinte, vai no Mercado Livre, tem uns kits lá que você compra com anilha, barra, 2 barras pequenininhas, acho que vem 50 ou 60 quilos ali, custa R$299. Parcela em 1 milhão de vezes no cartão e vai fazer seu treino em casa. Não consigo. Pega galão de 5 litros de cândida, garrafa de amaciante, garrafinha de meio litro, de 1 litro, enche de água, de areia e vai treinar, gente. Tem gente que mora no meio do mato, aí você olha e fala, putz, o cara fez uma academia de cimento, sabe?
Que nem eu já vi um menino fazendo musculação com botijão de gás. E põe o shape, hein? Tá E põe melhor o shape. que muito cara que tá na academia E que tem põe o tudo. shape, o pior de tudo é isso. E assim, eu não vou treinar porque eu não consigo fazer dieta, dieta sai caro. Cara, você come frango, você come ovo, você come carne, arroz, feijão, salada. O whey você usa se você não conseguir comer, bater a sua proteína. Creatina, você vai... Tem muita promoção, você consegue comprar uma creatina boa por um preço legal, dá preferência pra creatina. Mas o importante Entendeu? que eu vejo assim é começar, né? Você precisa Parar começar. de pôr barreiras. Ah, pessoal, vai, faz o trampo, começa. Vou andar 1 quilômetro, anda 1 quilômetro. O problema são as prioridades. É. Um dia eu cheguei, hoje, graças a Deus, ela tá treinando. Um dia eu cheguei pra minha amiga, ela, eu queria treinar, fazer dieta, mas eu acho tão caro fazer dieta. Aí eu falei assim, o que você come na sua casa de mistura? Eu como salsicha, linguiça, mistura barata, calabresa. Falei, tá, 1 quilo de salsicha tá R$17 na época. R$15. O quilo do peito de frango, 18, 19. O quilo da linguiça é 20. Você compra coxa e sobrecoxa, às vezes na promoção, por 8, 10 reais. São prioridades. Não consigo, essa semana tá difícil no frango. Compra moela, 6 conto o quilo. Você vai lá no mercado da Lapa. Eu já fiz isso e faço. Eu tô numa atual fase financeira que não tá muito legal. Cara, eu tenho meu pote de creatina, eu tenho whey lá pro dia que eu tô na rua, não vai dar pra comer. Moela, ovo, coxa, sobrecoxa, a gente vai ter que comer, cara. Você vai fazer Sabe o que é dieta. engraçado? Aí quando você vai na tabela nutricional, você vai ver que esses alimentos, né, eles são mais ricos em nutrientes do que às vezes você Exatamente. ficar comendo só peito de frango. Eu já me adaptei. Na minha dieta, quando aumenta a proteína, é fígado, Moela. eu como Proteína de tudo. barata. E as pessoas falam, pô Alex, mas você não come só isso ou aquilo? Eu falo, galera, uma coisa é quando eu vou E competir. sem contar Exige um que pouco mais, mas- víscera, fígado, moela, coração, eles têm uma concentração de B12 absurda. Cara, Sim. você tem noção do que a B12 faz na sua saúde muscular? Sem ela, você não absorve Ela nada. melhora muito a tua qualidade, o seu sangue. Você, sabe, você tá com um pouquinho de anemia, sua hemoglobina tá baixa, ela sobe aquilo, melhora a oferta de nutrientes pro músculo. Quando você vê, cara, quando eu tomo B12, eu tenho os melhores pumps da vida nas primeiras 2 semanas, que é o intervalo que você faz a aplicação completa. Sim. Pô, eu vou treinar, eu volto com enorme, sabe? Sem contar a força. É como se você tomasse aí o hemogenin da vida. Entendeu? As pessoas acham que, eu não vou comer fígado porque, cara, vai lá, não posso pagar 20 no peito de frango, paga 10 no fígado, paga 6, 7 na moela. Vai fazer sua dieta, vai treinar, entendeu? Pô, mas eu não tenho, eu tenho vergonha. Você tem vergonha do quê? Mas é porque eu sou gordo, só tem gente magra. Hospital é pra gente saudável? Não tem como, né? Não é pra gente saudável. Academia também não é pra gente saudável. É pra você vir buscar a sua saúde. Então, eu acho melhor você encurtar o caminho e vir pra academia treinar do que você ter que ir até o hospital. Porque o hospital você não tem 100% de certeza de cura. E às vezes chega lá com problemas, sai com outros, né? Exatamente. Que é um local assim extremamente infeccioso. Então é melhor você cuidar de você do jeito que deve ser do que ficar procurando desculpa. Essa é a verdade, procurar uma desculpa. Exatamente. Vou começar segunda a academia. Pô, mas ainda é quinta-feira. Você sabe que eu li sexta, um sábado, livro domingo. chamado Desculpability. E ele fala muito desse poder das pessoas inventarem desculpas para tudo. Eu não vou fazer porque eu não faço, eu não quero porque. Sempre tem uma desculpa. Cara, eu tinha todas as desculpas do mundo. Eu Pra voltei desistir. pra academia dependente de morfina. Toda lascada, toda cheia de dermatite. O meu calcanhar esquerdo ainda tava com curativo, porque saiu o osso pra fora. Sabe? que Comeu tudo, ficou... Tava curando esse cara, tinha muito curativo no meu Eu corpo fico ainda. pensando assim, porque é uma situação que você vê seu corpo assim de uma forma que você Eu nunca cheirava viu. mal, eu cheirava Imagina mal. isso pra uma mulher, né? Porque às Eu vezes não eu tinha vejo cabelo. eu vejo menina aqui, cara,
Lógico, tem que se arrumar mesmo, tem que se cuidar. Aí imagina você, mulher, ter que sair da sua casa, né? Porque ela teve a queda de cabelo muito agressiva. Não, fiquei careca, não tinha nada. A nada. pele dela também. Minha pele descascava, você passava a mão assim, ó, a minha pele vinha no... Onde Então. você passasse a mão não vinha, sabe? Ferida na cabeça. Era horrível. Então, imagine se ela tivesse desistido. Ou falar, não, tenho vergonha, não vou. Não estaria aqui hoje. Então, faça o que tem que fazer por você. Muitas vezes a opinião dos outros, pode ter certeza, não vai ser para te ajudar, né? Se fosse para te ajudar, a pessoa realmente, quem quer ajudar é a ação. E assim, não vai te dar nessa palavras, vida vai você tem realmente que te enganar. você tem que se lembrar sempre de uma coisa. Nunca vai ter ninguém do seu lado. Quem que vai estar do teu lado? Tua família. Meus filhos, quando vê que eu fico sem treinar, mãe, você não foi treinar por quê? Que nem essa semana que passou, eu treinei 2 dias por conta de horário, de estar o dia inteiro trabalhando, de manhã, à tarde e à noite, mas o meu cardio eu fazia. Aí o meu filho do meio chegou e falou, mãe, você não foi treinar esses dias, como que você tá? Eu falei, não, Enzo, a minha cabeça tá tranquila porque eu tô fazendo cardio, querendo ou não, numa aula de ida, numa aula de sala, eu tô pulando, tô correndo, então o meu corpo continua em movimento, eu tô ali fabricando as minhas dopamina, adrenalina, o negócio continua trabalhando, né? O que você não pode é parar. Então, o problema das pessoas é achar que precisa ter alguém junto. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, tá? Você nunca vai me ver em turma, nunca vai me ver em galera, tá? No máximo eu treino com a minha sobrinha, que também é uma puta de uma história de superação, que ela começou a treinar comigo. Legal. Quando eu comecei a treinar, ela tinha 10, 11 anos de idade. Tia, vamos lá, vamos. Aí a gente treinava junta, e aí a minha irmã faleceu de câncer, né? E sem contar que assim, eu falo que hoje eu treino para manter o lúpus fora de atividade, para lutar contra a genética da minha família. Porque eu tenho um irmão com câncer em estado vegetativo, câncer de cérebro. Eu perdi a minha irmã com câncer metastásico, que começou no rim. E eu tô com um irmão com câncer de garganta, que também é metastásico, e ele está com traqueostomia. Então, a gente perdeu a minha irmã num tempo muito curto. Minha sobrinha estava nos Estados Unidos. Ela veio pro Brasil, estava treinando comigo lá. Sempre acompanhei a consultoria dela, tudo ela estava fazendo lá, mas por conta de quem mora lá fora, você sabe como é que é, né? Mal tem tempo para dormir. Então, a hora que dava, ela treinava, muito, o McDonald's é R$1. catava as marmitas, ela falava, tia, fazer dieta aqui é uma fortuna, mas eu tô trabalhando pra isso. Tinha um dos trampos dela que era pra fazer dieta. Aí, vamos lá, vamos seguir. Não dava pra comer, ela levava o whey, tomava no caminho e tal. E aí a mãe dela ficou muito mal, entrou em estado terminal, ela conseguiu juntar a grana, fez uma maratona de trabalho para conseguir juntar a grana para vir pro Brasil de volta. Só que ela veio e a minha irmã em 5 dias faleceu. Né? Na verdade, quando a gente conseguiu internar ela já entrou pro paliativo, já não tinha mais o que fazer. E aí, assim, a minha preocupação era o pai, minha irmã separada, o pai dela, pai ausente. A minha preocupação era, meu Deus, e a minha irmã me pediu, no dia que eu fui ver minha irmã, ela apontou pra minha sobrinha e falou pra mim pra que eu cuidasse delas. E aí a minha preocupação era a cabeça dela ali naquele momento. Então, quando ela voltou, eu peguei ela e falei assim, vai dormir lá em casa, você vai trabalhar comigo. Aí ela foi pra academia que eu trabalhava, fez a minha aula de pilates, treinou comigo. Aí ela, no final, ela me abraçou, ela falou assim, você não sabe o bem que você fez pra mim. Desse dia em diante, ela nunca mais parou de treinar. Mudamos o protocolo várias vezes. E hoje ela fala assim, a minha vida mudou completamente quando eu realmente coloquei a musculação como meu estilo de vida. Você vê, ela gostava de balada e tomar umas, beber e tal. Ela falou, tia, eu vou, tomo meu energético, minha água, às vezes você vai dormir na casa de um amigo, a galera levanta tudo pendurado, eu tô lá bem plena, comendo meu pão com ovo, tranquila, e a galera sem cabeça. Virou a chave 100%. Né? Virou a chave 100%. Então, assim, vai para um lugar, ande com pessoas que possam te levantar.
na academia, ninguém vai olhar pra você e falar, você tem que você tá gordo. Não, cara. Você pode ter certeza que sempre vai ter um pra te estender a mão e falar, vamos lá. Quando eu voltei a treinar, na semana que meu marido faleceu, eu chorava. Eu parava no descanso, assim, me vinha o déjà vu e eu chorava. Então eu comecei a perceber o quanto as pessoas estavam do meu lado, sabe? Vinham amigos, cara, não chora, vem cá. Sabe, tinha dia que eu tava treinando, vinha 3, 4, me abraçava, agora vai, some daqui, enxuga essa lágrima e vai treinar. Cara, é um bando de bruto que você encontra na academia. Mas o tamanho da brutalidade deles é o tamanho do coração, entendeu? Então, ninguém nunca vai te apontar o dedo, ninguém nunca vai jogar. Se você tá gordo, se tá magro, se tá buscando subir o peso, baixar o peso, não interessa o seu motivo, sempre vai ter alguém pra te incentivar lá dentro. Entendeu? E se você não achar ninguém pra te incentivar... Vai sozinho. Vai sozinho. É verdade, tá certo, é isso aí. Foi? Tá certinho? Vou fazer o encerramento. Qual você não câmera? Isso voltou? A bateria, foi bastante. Foi as Geralmente. baterias inteiras. Geralmente o pessoal tem uma dificuldade pra você falar bem Foi pra quase casa. 2 horas de podcast. Né? Acabou? Foi? A gente vai fazer um encerramento. Show. Então, galera, é isso aí. Vai sozinho. Para de inventar desculpa. Mas vai. Precisando de ajuda, entre em contato. Tem a Leal Treinos, tem a Alice, tem a Bodybuilder da Quebrada. Tem muita gente boa aí ajudando você treinar, você melhorar o seu mental, fazer novas amizades também, né? Porque Exatamente. vai te incentivar, igual na seletiva lá. Eu vi que muitos não foram, porque olha assim, falar não, meu shape não tá legal. Perderam a oportunidade, né? Porque o Exatamente, esporte hoje porque- não é só o shape, são pessoas que ajudam outras pessoas, né? Incentivam, exatamente. Então, assim, que vocês entendam que a gente vai lá, sobe no palco pra buscar isso aqui é simbólico. Isso aqui é legal porque você fala, poxa, olha onde eu cheguei, eu consegui. Mas a gente vai lá pra contar a nossa história, pra parar, alguém para a gente no meio do público, do backstage, e você fala um pouco do que você passou, do que aconteceu, pessoas que já viram a sua história, que falam com você, e assim, para levantar a sua moral, para você levantar a moral de outras pessoas. Então, treine, vá, faça por você. Faz cansado, faz desanimado, faz desmotivado, mas faz. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu falo muito, que eu falo ali. Eu já estive numa cama de hospital implorando para voltar para esse lugar, cara. E de verdade, nunca mais eu quero voltar para lá. Eu vivo em academia. Se eu não tô dentro da academia, eu tô dentro da piscina. Bem-vindo ao meu mundo, eu vivo na academia. Então, assim, Isso aí. eu acho que lá é o lugar onde as pessoas que não estão bem precisam estar. De verdade. Isso aí. Levanta e vai treinar. Fechou. Beleza. Pode encerrar, Kaique.